Bom, gente, alguns de nós, podemos perguntar, para que tantas entidades empresariais, Você tem a CIGES, tem a PEF, tem CDL, tem sindicato patronal disso, associação daquilo, e não precisamos perguntar por que existem essas entidades, Elas existem porque em algum momento histórico se tomou uma decisão, por alguma motivação, de se criar essas entidades. E a FAMPESC nasceu de um momento como esse. O Alaor Tissot, ex-presidente da FACISC, a gente sempre conversa, ele estava me contando a história do nascimento da FAMPESC lá em 85. O movimento nasceu em Blumenau, o nosso primeiro presidente bateu na porta da CIB, Associação Comercial de Blumenau, e pediu um apoio, uma sala, um espaço, uma diretoria para poder defender as micro e pequenas empresas. E naquele momento a CIB entendeu que não deveria fazer esse movimento em defesa das micro e pequenas empresas. E aí lá atrás, o Pedro Cascais então tomou a iniciativa de então fundar uma AMP em Blumenau, fundar AMPs pelo Estado, fundar uma federação que hoje se tornou a FAMPESC. A FAMPESC hoje tem essa força aqui apresentada, são as 6.900 empresas que pagam voluntariamente as suas mensalidades para as AMPs. Hoje fazemos parte do Conselho do SEBRAE de Santa Catarina, do Colégio de Vogais da Junta Comercial, do TAT, Tribunal Administrativo Tributário do Governo do Estado. Estamos coordenando um grupo de trabalho sobre turismo cervejeiro em Santa Catarina. Temos amigos de Jaraguá do Sul que participam conosco lá, e tantas outras iniciativas nesses 30 e poucos anos de história. E a gente, muito provavelmente, esse movimento que nasceu lá em 85, que se desenvolve, se cresce, ele ganhou espaço em virtude da defesa de uma visão muito peculiar das micro e pequenas empresas. O empreendedor da microempresa, o empreendedor individual, e muitos também da pequena empresa, eles não têm no capital a sua força, ele não tem no dinheiro, no investimento, a sua força, ele tem no seu trabalho. Essa é a grande diferença que você encontra hoje nos empreendedores da micro e da pequena empresa e das grandes empresas, grandes corporações. A gente sabe da importância das grandes corporações, das grandes empresas, porque são compradores da micro e da pequena empresa. Nós fornecemos para as grandes empresas. Então não há aí um conflito nenhum entre grandes empresas e micro e pequenas empresas. E aqui o SEJAS ele é uma prova da convivência harmônica de todos esses entes. Mas a grande realidade é que o empreendedor da microempresa, ele é um trabalhador sem direitos. Ele tem o direito de empreender, de trabalhar, buscar o seu sustento, em especial em épocas de crise, onde o empreendedorismo, por necessidade, se amplia muito, o desemprego aumenta. Eu vi o Marcos Murara, que é funcionário aqui do SEBRAE de Jaraguá, deu uma entrevista para a RBS, agora o grupo NSC, no começo do ano, e um dado de Joinville, que houve um crescimento expressivo no número de CNPJs no começo do ano em Joinville, e a pergunta era, por que isso? Claro, muito simples, o desemprego aumentou, o empreendedor vai lá, monta um MEI, uma microempresa, e aí cresce o número de empresas. Não necessariamente o crescimento do número de CNPJs ou empresas está relacionado ao desenvolvimento econômico, no nosso caso, o contrário. E isso está muito claro. Então, empreender por necessidade traz para o nosso segmento das microempresas um volume muito grande de pessoas. E é essa visão que muitas vezes os agentes públicos e agentes políticos não têm. E aí tratam de maneira igual os desiguais. E aí lá em 85 começou esse movimento. Em 88, quando da Constituinte, o senador de Pernambuco, Mansueto de Lavor, ele trouxe a proposta de uma emenda constitucional que foi aprovada pela Constituinte no artigo 170 da Constituição Federal e no 179. E lá então está previsto um tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas. Eu trouxe aqui, vou deixar um presente ao final aqui da palestra, para a PEV e para a CIGES, 2 livros, dois exemplares do mesmo livro, que fala sobre o princípio do tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. E é muito fácil de entender.
Porque o tratamento favorecido às micro e pequenas empresas não é favor nenhum, ele é um direito, e é fácil de entender. A micro e pequena empresa tem no trabalho o seu maior capital, ele tem no baixo poder de barganha a sua realidade. Então, no ambiente de economia de mercado, de desenvolvimento, você precisa tratar de forma desigual os diferentes. Por isso, temos uma série de discussões em Brasília para ampliar os direitos das micro e pequenas empresas, porque precisamos sim ter um tratamento diferenciado e favorecido. Não há como concorrer numa economia de mercado, os princípios constitucionais da economia de mercado, em qual condição? Repito, não é concorrência desleal, nós precisamos de mais do crescimento das grandes empresas para poder fornecer. E Jaraguá, por ser uma cidade industrial, predominantemente industrial, mostra a sua força nesse sentido, com cadeias produtivas que alimentam grandes empresas que nós muito admiramos e reconhecemos. E aí, a gente, em 2009, o Márcio Silveira, aqui de Jaraguá do Sul, nosso ex-presidente, na época eu era consultor da federação, e nós discutimos, olha, o que nós podemos fazer para levar um pouco mais de conhecimento para as nossas AMs, para os dirigentes. E aí encontramos então o Sérgio, no livro do Sérgio, esse conteúdo maravilhoso, e ele traz nesse livro a experiência mundial. Fez pesquisa pelo mundo todo, e no mundo todo os países tratam as micro e pequenas empresas com políticas de favorecimento. Recentemente, nós estivemos juntos lá no Inconamp, que é o Congresso Catarinense da Micro e Pequena Empresa em Florianópolis, e o Sérgio nos dizia o seguinte: olha, é uma pena que o Brasil não avança na mesma velocidade que outros países no seu tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. Países ainda mais regulamentados, dos BRICS, por exemplo, como a China, como a Índia, têm políticas fenomenais de incentivo à micro e pequena empresa. Porque se sabe que a micro e pequena empresa é o grande gerador de empregos do país. Então, mais de 60% dos empregos são gerados pela micro e pequena empresa. Aí você faz uma comparação, Marcelo, com a receita própria do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado. A receita própria com micro e pequenas empresas não chega a 4%, ao ponto que nós temos mais de 60% da mão de obra e recolhemos somente 4% da receita própria do Estado. Então está muito claro que o papel da micro e da pequena empresa é a geração de empregos, da distribuição de renda, da inovação, da fixação das pessoas nos rincões mais longínquos. A gente costuma não dar valor numa mercearia que está lá num bairro afastado. É a renda que gera naquela comunidade, fixa as pessoas naquela comunidade, faz com que as pessoas não tenham que se deslocar para uma outra comunidade para comprar o seu alimento, para comprar os seus produtos básicos. Isso tem um valor bastante grande para a gente, e a gente não reconhece isso. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, e aí cito novamente o Márcio, Hoje o Márcio está na diretoria da micro e pequena empresa do governo do Estado, que desenvolve um trabalho muito bacana na área de desburocratização. O SCB mais simples foi lançado no começo do ano, a Secretaria SDS, que tem o secretário Chiodini como secretário aqui de Jaraguá do Sul, vem fazendo aí várias reuniões pelo Estado, e a gente encontra dificuldades para avançar na desburocratização. Parece uma coisa básica, a gente pedir para os governos, seja municipal, estadual, federal, deixem a gente trabalhar. É a única coisa que a gente pede, não atrapalhem, deixem a empresa ser criada rapidamente, os alvarás ser rapidamente, já que várias pessoas que são empreendedores da micro e pequena empresa precisam das vendas, da prestação de serviço para sobreviver. Infelizmente, a gente ainda não encontra eco em muitos locais, muitos espaços dentro do poder público. Felizmente, o Estado de Santa Catarina vem avançando nessas políticas. Claro que temos que avançar em outras, mas a desburocratização, sem dúvida alguma, vem avançando, promovido pelo governo do Estado. As prefeituras, infelizmente, ainda têm muitas dificuldades. Lá em Florianópolis, onde a gente atua, a média para abertura de empresa é em torno de 100 dias, é uma coisa absurda. A vigilância sanitária não conversa com o bombeiro, que não conversa com a fazenda. Aí 90% dos empreendimentos são informais, são de algum tipo de irregularidade. Aí, como você não pode ter o alvará, aí inventa um nome para o alvará, que é o tal do RTM, do alvará ex ofício, para poder deixar o cidadão trabalhar.
E aí isso é o nosso papel. É o nosso papel ir lá, bater na porta, falar, sem cansar. Um dos nossos consultores do passado me falou uma frase muito interessante, que as pessoas começam a lhe ouvir quando você está cansando de falar. Você fala, você bate na mesma tecla, ele bate, conversando com os governos, com os agentes públicos. E aí quando você está cansando de falar, ele está começando a te ouvir. Então o momento quando a gente está cansando de falar, é o momento de ganhar força e continuar. E talvez a partir daí a gente possa ser ouvido e ser reconhecido, as leis vão sendo montadas e a gente melhorando o ambiente de negócios, não somente para as micro e pequenas empresas, mas para o empreendedorismo em geral. E aí nós temos, dentro da federação, duas áreas de atuação muito claras. Uma delas é a defesa de direitos, que a gente vem falando até então. É o DNA das associações em geral, das associações empresariais, é a defesa de direitos, a defesa dos interesses, e a gente trabalha fortemente essa defesa de interesses, em especial em Brasília. E a outra vertente, que eu vou iniciar por ela, é a parte da geração de negócios. Conforme eu mencionei aqui antes, poder de barganha não temos, poder de compra, poder de venda. Então a federação, junto com parceiros, ela trabalha fortemente a criação de projetos setoriais, de projetos coletivos, para envolver essas micro e pequenas empresas e buscar novos mercados, em especial no momento de crise. Quando a crise econômica vem, os mercados diminuem, as vendas diminuem, os clientes somem, e aí é o momento de buscar novos mercados, quem sabe abocanhar mercados de outros concorrentes. E aí a federação tem um papel bastante importante na criação desses projetos coletivos. E eu cito aqui, vou citar dois em especial. Um deles é a ProNegócio. Eu vou pedir para a Carmen passar um vídeo. Antes de passar o vídeo, Carmen, eu vou explicar rapidamente. O que é a ProNegócio, para quem ainda não ouviu falar? É a maior rodada de negócios de confecções do país. De confecções do país. Acontece em Brusque, realizado pela AMP de Brusque, pela Associação de Micro e Pequenas Empresas lá de Brusque, apoiados pela FAMPESC. No começo o Sebrae apoiava, hoje o apoio que o Sebrae dá é mínimo, reduziu bastante, porque já tomou vida. Então é uma rodada de negócio que traz compradores de todo o Brasil. Eu queria passar um vídeo de 2 minutos para a gente poder falar um pouquinho da ProNegócio. Lojista, venha conhecer uma maneira diferente de comprar suas coleções. ProNegócio Brusque, Santa Catarina. Estes são depoimentos de quem já participa da ProNegócio em Brusque. Quando a gente começou a vir, a gente achou muito interessante, é muito bacana porque você diversifica muito a mercadoria dentro da empresa. Tem um mix variado de mercadoria, atende assim ao segmento desde o fashion ao mais dia a dia. Compra e leva para a nossa cidade produtos diferenciados do que a gente tem lá. Então é isso que tem a vantagem dos preços, também que é muito bom, muito acessíveis. Ela nos possibilita conhecer vários clientes, abrir clientes novos, atender também clientes que a gente já atendia anteriormente. Aqui o pessoal dá aquele toque especial, aquele carinho na mercadoria. A gente vê que são diferentes, então isso faz com que a gente esteja uma diferenciação na nossa cidade, no nosso estado. Quem participa da ProNegócio com certeza volta. Porque além da sinceridade, os preços bons, a variedade, que hoje é difícil você encontrar, você encontra tudo aqui. Então, até porque são várias empresas, principalmente trazendo novidades, sempre saindo na frente. O fornecedor ele é muito preocupado em trazer os lançamentos, frequência, atualizados dos produtos, e as negociações são direto com as fábricas. Isso é o que nos favorece ter resultado lá na frente. Moda, tendência e inovação com design diferenciado você só encontra na ProNegócio. Venha fazer parte deste evento e desfrutar de toda a estrutura e o conforto que colocamos à sua disposição. Surpreenda-se com a qualidade e a diversidade de nossas marcas, segmentos e produtos. ProNegócio, moda antenada para o lojista, a preço direto de fábrica. Realização AMP Brusque, apoio Sebrae. Então a FAMPESC trabalha fortemente, através das suas AMPs, projetos
de acesso ao mercado, negócios para as empresas através da associação, projetos coletivos. Como é que foi criada a ProNegócio? Há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, uma crise econômica terrível, a Rua Zambuja, lá em Brusque, quem conhece, fechando, quebrando, os empresários se reuniram em torno da AMP, então fizeram a sua rodada de negócios, que hoje, depois de 20 anos, se transformou nessa maravilha. Só que o começo é difícil, né? Como é que você coloca dois concorrentes lado a lado, ou 160, que é o caso hoje, são 160 pequenas indústrias de confecção que participam da ProNegócio. Na 41ª rodada, que aconteceu agora no mês de junho, foram vendidas 1,5 milhão de peças, foi vendido mais de 38 milhões de reais nessa rodada de negócio, realizada pela AMP, por micro e pequenas indústrias. Claro que não nasce pronto, né? Você imagina quantas e quantas reuniões de desentendimentos, aí a cada ano tem eleição da associação, aí tem um grupo daqui, um grupo de lá, normal. A gente tem que aprender a viver num regime democrático, concordando, discordando, fazendo os consensos, votando, e lá a gente tem um baita case de sucesso, que é a ProNegócio, né? Como é que uma pequena indústria de confecções vai contratar um designer, um estilista? Não consegue. Lá tem. A AMP de Brusque tem 2 estilistas contratados pela AMP para fazer as coleções. Então você vê, né? Vocês vejam bem, a importância de você trabalhar negócios pela associação. E se aplica a qualquer setor da economia. Agora, precisa ter paciência, resiliência, persistência. Né? Empreender numa associação é igual para empreender numa empresa. Claro, a diferença é que a empresa é sua. Às vezes tem um sócio ou 2, né, para a gente conviver, aturar, apoiar, né, discordar. Mas a associação você tem 160, 400, uma diretoria com 30, como é o caso da AMP de Brusque, e se precisa encontrar alternativas, né? E quando vem a crise, projetos como esse despontam. Né? Quando a crise apontou lá em 2013, 2014, o que a AMP de Brusque fez? Trabalhou mais, colocou metas mais ambiciosas, prospectou mais, visitou novos estados, novos municípios. O que aconteceu? Cresceu. Hoje, essas indústrias vendem mais na crise do que antes. Claro, o dólar ajudou, o dólar caiu, né, os produtos chineses se tornaram menos competitivos, mas agora o caminho é apostar em qualidade, apostar em design. São as etapas. Né? E hoje, então, as empresas filiadas à AMP de Brusque não vendem somente mais tecidos, que quer dizer, ou têxteis, né? Vende moda. A marca é moda agora, com valor agregado. Jaraguá conhece bem isso. Então, Brusque agora está levando as micro e pequenas empresas a esse mundo da moda, né, com profissionais renomados que agora começam a participar das iniciativas da AMP de Brusque. Temos uma outra iniciativa, eu não trouxe nada para ilustrar, mas também vou falar um pouco a respeito. Né? Em São João Batista, nós temos a AMP Vale, nossa filiada, é uma AMP pequena, com 70 associados. Mais ou menos também 20 e poucos anos atrás, uma crise muito forte no setor de calçados femininos. Eles montaram uma feira temporária lá em São João Batista. Deu errado. Montaram a feira, não venderam quase nada. Se reuniram, transferiram essa feira temporária, feira de sapatos femininos, para Itapema. Hoje, depois de 20 e poucos anos, a FECAT, que reúne não somente em Itapema 25 lojas, 25 pequenas indústrias de calçado feminino que vendem direto ao consumidor final. Balneário já é a segunda loja da FECAT, mais 16, ou seja, essas 41 pequenas indústrias de calçado feminino da crise venderam no ano passado 18 milhões de reais de sapato feminino, com venda direta ao consumidor. Então são possibilidades, são oportunidades que a gente precisa desenvolver, precisa aproveitar e precisa avançar. Agora, como falamos, né, Marciano? Isso não acontece da noite para o dia, são anos e anos e anos. Né? A gente fala muito em turismo, né? Quantos anos se fala em turismo no Brasil, em Santa Catarina? Você pega um case sensacional de turismo no país, Gramado. Você vai a Gramado hoje, isso é sensacional, né? O Natal, a Páscoa, começa cedo, termina tarde. São mais de 30 anos, pô. 35 anos de articulação entre a iniciativa privada, as associações empresariais, o poder público, fazendo os investimentos públicos, investimentos privados, e hoje quem não quer ir a Gramado, ou quem não foi a Gramado,
Quem não voltou e retornou tantas vezes a Gramado? Então, a gente precisa ter essa consciência, né, que os projetos coletivos, como os de turismo, como a FECAT, como a Pronegócio, ou tantos outros que a gente encontra, não somente no sistema FAMPESC, como em outros sistemas, né, federativos empresariais, precisam de investimento, conhecimento, criatividade, inovação. Criatividade e inovação muito próprio das micro e das pequenas empresas. Então é isso que a gente defende. Recentemente, começamos a trabalhar, enquanto FAMPESC, no setor de micro cervejarias artesanais. A FAMPESC orienta as AMPs, né? A gente trabalha muito naqueles segmentos onde pouca atuação existe pelas outras entidades co-irmãs. Então a gente percebeu que o setor de micro cervejarias artesanais é um setor com pouca atividade de entidades. Né? Temos a ACASC, que é a Associação Estadual das Cervejarias Artesanais, o Lapoli Blumenau era o presidente até semana passada, agora eu esqueci o nome dele, desculpem, da Cervejaria Itajaí, vem fazendo um trabalho, mas associações empresariais novas não têm essa musculatura, capilaridade, força, investimento capital para fazer as defesas de direitos, defesas de interesse ou por construção de projetos coletivos. Então, nós lá da AMP Metropolitana, em 2015, reunimos as cervejarias, junto com uma associação lá da região chamada União Cervejeira, e desenvolvemos um projeto turístico chamado Caminho Cervejeiro, que une, né, a experiência, né, da cerveja artesanal ao turismo. Né, o que está em voga no turismo é o turismo de experiência. Então, eu particularmente sou um apreciador de cervejas. Onde eu viajo pelo mundo, eu procuro sempre tomar uma cerveja local, né, de preferência as belgas, né, as inglesas ou as holandesas ou tchecas são as melhores do mundo. Mas hoje se fabrica cerveja de Santa Catarina de altíssimo nível. Cervejas premiadas nacionalmente e internacionalmente, que não perdem nada para as melhores cervejas do mundo. Então a gente buscou esse segmento, conversou com as associações relacionadas, levamos o projeto ao SEBRAE e vamos agora para o 3º ano com esse projeto que chama Caminho Cervejeiro. Esse aqui é um produto do projeto, né? É uma carta de cervejas com os municípios, né? São 10 cervejarias artesanais, começou com 9, agora são 10. E a gente busca atrair turistas, né, para curtirem essa experiência, né, da gastronomia, com a cerveja artesanal, com o litoral. Isso vem dando um efeito bastante interessante. A gente não consegue medir o quanto disso gerou de desenvolvimento econômico, a gente não tem isso ainda, né, infelizmente. Mas há um movimento no estado muito interessante, por todo o estado de Santa Catarina, né, em Jaraguá não é diferente, e aí a Secretaria de Estado de Turismo nos fez uma chamada pública no começo do ano e criou um grupo de trabalho sobre turismo cervejeiro. Então são iniciativas como tem Blumenau, o Vale da Cerveja, ou Florianópolis, o Caminho Cervejeiro, e nós participamos então dessas reuniões, e a FAMPESC hoje coordena esse grupo de trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de Turismo para buscar o que as cervejarias têm de melhor e o que o turismo tem de melhor, né? Então amanhã estaremos numa reunião de planejamento estratégico. Um membro aqui da Prefeitura de Jaraguá já confirmou presença amanhã, algumas cervejarias também. E a nossa ideia é criar uma visão de futuro sobre o que Santa Catarina quer em relação ao turismo cervejeiro. A visão, criar os objetivos estratégicos, as ações. E para quem sabe daqui a 10 ou 15 anos, talvez não precisamos esperar tanto tempo como Gramado, né? Já que temos tanta coisa boa feita já em Santa Catarina, possamos estar usufruindo, né, dos benefícios gerados por esse turista de alta renda, né, que deixa os recursos, né, gera empregos nas nossas cidades. Sem dúvida, Blumenau é um polo gerador, né, desse tipo de turismo muito importante. Capital Nacional de Cerveja, lá acontece o Festival Nacional da Cerveja no mês de março, com mais de 40 mil pessoas que visitam, 160, 180 cervejarias expositoras, realmente um fenômeno. Mas Jaraguá pode usufruir desse benefício de falar, que durante outubro, ou esse festival brasileiro, ficam hóspedes aqui em Jaraguá do Sul. Acho que é uma coisa que o município pode pesquisar, e por que não aqui também? Ou por que não em Joinville também, ou em Florianópolis, aproveitar de toda essa indução da marca Blumenau, das cervejarias que tem na região, né? Então é um projeto que a FAMPESC também atua, mais ligado ao turismo, não tanto. É um projeto coletivo, sem dúvida alguma, né, mas com benefícios de mais de médio e longo prazo. Nós estamos trabalhando também fortemente agora, com a crise
que as nossas empresas associadas às AMPs, a federação pede? Criação de novos canais de venda. É isso que o pessoal está pedindo. E, em geral, as microempresas, pequenas empresas, não têm, por mais que sejam criativos e inovadores, não têm acesso, né, a tecnologias. É muito comum a gente ver os empreendedores, isso que eu estou falando, mais da base da pirâmide, né, terem acesso às tecnologias. Você vai para o Brusque, a gente fala, gente, vamos montar aí um e-commerce, né, um marketplace. O pessoal não quer chegar perto disso. Interessante, né? E a gente vai, faz debate lá no congresso, lá em Florianópolis, levamos o Gerson é da Paradigma Sistemas, foi a primeira empresa certificada pela Microsoft nessa área de comércio eletrônico do Brasil em 2001. Foi a primeira central de compras do Brasil. E lá colocamos empresários, empreendedores, pessoal da associação na mesa, debatendo, para tentar sensibilizar, né? A tecnologia, o avanço das tecnologias, as inovações, vem sendo muito cruel com muitos negócios. E não vai deixar de ser, né? É tal da disrupção dos negócios, né? Da noite para o dia acabam os negócios, né? Então, o caso da Uber, né, com táxi, tem gente já veio, já ficou e não tem mais volta. Vários negócios, a parte de agências de viagem, com o Booking ou com a Decolar, você vai buscar aí, são inúmeros os modelos, exemplos de setores que deixam, né, negócios que deixam de existir. Aí você faz uma comparação, né, lá no começo do século passado, o acendedor de lampião, que deixou de existir a profissão quando veio a luz elétrica. Você tem vários modelos, mas não é de hoje. Isso acontece há muito tempo. Ou as carroças, fazendo transporte, você pega isso aqui, não sei em Jaraguá, mas o case que a gente usa é Nova York, né? Quando os primeiros carros vieram, filas de carroça, e depois não existe mais. O carroceiro deixou de existir. E assim vai. Então sempre aconteceu isso. Agora, hoje acontece com velocidade muito maior. E aí a gente tem que levar, né, as federações, associações, precisam levar os seus empresários associados essa mensagem, essas informações, para que esses negócios se reinventem, ou se modifiquem, para que continuem crescendo, né? Em outro caso, a Kodak, né? A Kodak foi hoje, que quebrou a Kodak, né? Foi ela que inventou a máquina digital, pô. Imagina, a Kodak fabricava máquinas fotográficas, inventaram a máquina digital e quebrou a Kodak, né? Veio o iPhone, veio o telefone celular, outros tipos de registro de foto, né? Então você tem tipos e tipos de inovação e as empresas precisam estar atentas. E o papel da FAMPESC, que a gente faz muito isso e leva o debate com os executivos, né? Reuniões bimestrais com os executivos, sempre discutindo o que a associação pode fazer de bom para levar conhecimento e melhorar o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas. Marciano, como é que está meu tempo? Mais 6 minutos. 3 minutos? 6. Eu vou passar então ao segundo ponto, né? Até um tempo atrás eu dizia, a FAMPESC tem dois grandes pilares, é a defesa de interesses, defesa de direitos e a parte de geração de negócios, né? Então falei um pouquinho sobre a geração de negócios e falar um pouquinho sobre defesa de direitos. Eu não vou passar o vídeo do Afif, eu trouxe um vídeo, vou falar um pouquinho sobre esse vídeo. O Afif Domingos é o presidente do Sebrae Nacional. Eu estava lá em Brasília no evento da Frente Nacional de Prefeitos e vi um vídeo do Afif de mais de 30 anos atrás. 30 anos atrás. E ele falava a mesma coisa que a gente vive hoje, né? De uma estatocracia, de um Estado forte que se alia, né, a alguns grupos empresariais, aí está na capa do jornal, Odebrecht, JIF, JBF, e aquele que precisa realmente, que é a base da pirâmide, que são os micro e pequenos negócios, não chegam, não conseguem juros subsidiados. Como é que a JBF consegue juros subsidiados? Agora está aparecendo, o Estado, o BNDES, a União, tomava juros no mercado a 15% e prestava para a JBF a 6%. Quer dizer, o meu imposto de renda, o meu supersídio, financiando essa sacanagem toda, pô. E ninguém fala nada. A gente fica quieto. Não dá para ficar quieto. Há 30 anos o Afif dizia isso. Nós estamos no mesmo lugar. Não avançamos em nada. E aí fica um desafio, fica aqui uma pergunta no ar. Nós aqui dos SEJAS, da PEV, da FAMPESC, da Fiesp, da FACISC, vamos até quando aguentando isso? Mais aumento de carga tributária, da gasolina,
nós queremos de novo. Não dá, gente. Será que nós vamos ter que passar mais 30 anos, mais 60 anos? Lamento, os meus filhos estudam numa escola internacional bilíngue, eu não sei para onde eles vão. Eu ainda tento fazer a minha parte. Mas é difícil, né? Se há 30 anos era a mesma coisa e não mudou, né? Eu admiro demais, né? Vamos fulanizar, eu gosto muito de fulanizar as coisas, mas vamos lá. Né? O Gerdau para nós é uma figura rara, liderança empresarial forte. Eu estava lá no conselho da Petrobras, no meio dessa treta toda. Gente, a gente tem que repensar as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vive, as coisas que a gente defende, né? O empresário, ele é resiliente por natureza. Se não for, os negócios não avançam. Mas ok, vamos ser resilientes nos negócios? Não. Na política, e eu não falo política partidária, nem filiação partidária eu tenho. Admiro quem tem, respeito. O caminho da democracia são os partidos políticos. Mas, gente, não dá para a gente ser resiliente com o ambiente político, ainda mais no momento que a gente vive. E aí a FAMPES, sério, né, por ser um movimento de base, a FAMPES é um movimento social do empreendedorismo. A gente não pode ficar quieto com isso. Então a gente pede apoio nas bandeiras que a gente defende, vai a Brasília, defende a reforma partidária, a reforma política, defende a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Há 30 anos atrás tinha esse problema, né, das alianças do capital nacional, seja dos grandes monopólios com os políticos em geral, não vamos fulanizar, e com a União, né, poder estatocrata que se fala. Mas a gente não tinha essa barbaridade que é o problema da previdência pública. Não sei se vocês receberam um vídeo, né, do programa da Band, que fala que o déficit da previdência pública federal é de 1 tri e 200 bi nos últimos 15 anos. E ninguém faz nada. E nós fazemos o quê? Não falamos nada. 1 tri e 200 bi nos últimos 15 anos. Aí não pode mexer. A gente vai lá, elege políticos que estão lá, que precisam da máquina pública e dão um aumento para um setor, dão para outro segmento, dão para o fiscal da fazenda, dão para isso, para aquilo, no meu imposto de renda, nos meus princípios. A gente está na hora de parar com isso. Então qual é o nosso papel? Aproveitando aqui os últimos minutos que faltam, qual é o nosso papel? De federações, de associações empresariais, vamos continuar assim para daqui a 30 anos? Cada um está com o seu problema resolvido, com a sua empresa bem sucedida, sofrendo, né? A reforma trabalhista, quando poucos falavam, 2012, era o Lula, já era Dilma, né? Presidente, a FAMPES fez um movimento chamado Jornada Simples Trabalhista. Estivemos em Jaraguá, fizemos 21 reuniões no estado de Santa Catarina, ouvindo os empreendedores da micro e pequena empresa. Foram mais de 600 empreendedores, obviamente o Márcio Silveira era o nosso presidente à época. Colhemos mais de 240 sugestões de alterações da CLT e levamos a Brasília, fizemos um documento chamado Simples Trabalhista. Trouxe aqui o documento antigo, esse aqui é o manifesto da FAMPES, feito pelas AMPs, área tributária, trabalhista, previdenciária, creditícia, inovação, e colocamos no papel 22 propostas de alterações da CLT, e o governo era do PT ainda, e não esmorecemos, fomos em frente. Mudou a onda, conseguimos conversar com o ministro do Trabalho ano passado, né, o juiz do trabalho, o Marlos Melick, do Paraná, não sei se é uma sorte ou se é o destino, né, ele teve uma empresa antes de ser juiz, ele sabe, viveu na pele, levamos o Marlos agora, né, a Florianópolis, e ele foi o juiz do trabalho, um dos nossos, por mais que esteja no poder público, nós temos excelentes pessoas no poder público, nada contra. Quer se aposentar com 20 mil por mês, 30 mil, está ótimo, mas contribui para isso, pô, não no imposto, né? E o Marcos foi e levou a bandeira da micro e da pequena empresa, das nossas necessidades ao Congresso Nacional, na Comissão de Redação da Reforma Trabalhista, e temos hoje uma legislação trabalhista muito boa, mas muito além do que a gente podia imaginar há 5 anos atrás, quando a gente fez essa jornada. Porque nós estamos lá, defendendo, pedindo para mudar a legislação. Então é isso, eu acho que fica uma mensagem aqui no encerramento, que a gente não pode ser resiliente com a política, a gente pode sim, deve ser resiliente nos negócios, mas com a política não dá. Ok? Obrigado pela oportunidade, fico à disposição.